Almir Sperkowski. É difícil ter tanta sensatez em comentários como você, sensato, parabéns, o mundo precisa de opiniões sensatas sobre todos os assuntos. Obrigado, Almir. A gente tenta, né? É o desafio todos os dias. Às vezes as pessoas simplesmente não gostam do que elas ouvem e distorcem as palavras, atribuem a você coisas que você não falou, não escreveu. Está acontecendo comigo, com relação ao meu ponto de vista, que é igual ao do Flamengo e de outros clubes. Eu acho que não adianta parar o campeonato. Eu acho que o campeonato continua. Os clubes têm que continuar movimentando suas torcidas, seus patrocinadores, seus recursos, direcionando toda a ajuda possível para o povo do Rio Grande do Sul. Não, mas o Grêmio, o Inter, como é que ficam os jogos? Isso aí resolve depois, cara. A preocupação, na minha opinião, tem que ser apenas em ajudar as pessoas. Questão de tabela de campeonato, jogos atrasados, depois dá-se um jeito, depois vê como é que fica. E ninguém, em momento algum, eu pelo menos, estou dizendo que os times têm que voltar a jogar agora. Aí eu estou sendo aí, há uma tentativa de cancelamento, evidentemente fracassada, né? São muito nanicos esses bilters para tentar cancelar alguém. Mas aí os caras começam a te ofender pesadamente, desejar o mal, como se eu tivesse falado algum absurdo do tipo, não, que é isso, pelo amor de Deus. Ontem no Posse de Bola, tivemos um longo debate, falei longamente sobre o assunto, deixando muito claro, mais uma vez, o meu ponto de vista, e acho impressionante que alguém esteja preocupado com os jogos dos times gaúchos no brasileiro no meio desse caos. Eles não têm a menor importância nesse momento. Joga quando for possível, não puder não joga, faça alguma coisa, como foi na Turquia no ano passado, já falei sobre isso, houve aquele terremoto terrível na Turquia, 2 clubes da primeira divisão foram muito afetados, porque ficam na região onde o terremoto foi mais intenso, e esses clubes eles saíram do campeonato, que não tinham a menor condição de continuar jogando, nenhuma condição, perderam todos os jogos que viriam pela frente, WO, e não foram rebaixados. Foi esse o acordo. Vocês não jogam mais, também não caem, voltam na próxima temporada. O Galatasaray foi campeão, comemorou e seguiu. Porque se você parar todo o futebol, você vai gerar problemas financeiros para os outros clubes, eles não terão a condição econômica de ajudar como podem se continuarem jogando, e você vai ter clubes de menor recurso. Flamengo e Palmeiras certamente não vão ter problema, eles conseguem suportar. Mas outros clubes que vêm de Série B, que não têm a mesma condição econômica, ficarem semanas sem jogar, cara, não entra dinheiro. Como é que eu contrato com o patrocinador? Vai entrar grana, não vai entrar, não tem bilheteria. E o salário tem que pagar do jogador, do funcionário, as contas, os impostos. Tudo isso continua. Então por isso que eu sou contra. Eu acho que não é uma medida que vá trazer efeito prático nenhum para o povo gaúcho. Mas o futebol jogando, arrecadando, fazendo campanhas. Gente, veja hoje. Pix na camisa do Flamengo, campanha na torcida do Atlético, os jogos amanhã, todo mundo pedindo contribuição, faixa no Maracanã, o número de Pix passando ali do lado, eu estou aqui fazendo a live, estou aqui modestamente aqui dando a minha colaboração. É tanta gente em volta do futebol pedindo ajuda para o povo gaúcho. Sem os jogos você não vai ter essa visibilidade, você não vai ter esse dinheiro, você vai ter problemas financeiros depois de algum tempo para outros clubes e não resolve nada. Não resolve. Não resolve. Essa é a questão. E o prejuízo técnico dos times do Rio Grande do Sul, infelizmente, ele é inevitável. Eles vão ter um prejuízo técnico. Porque não vão poder voltar a jogar no seu campo. O que eu defendo é, no momento que a coisa acalmar, que as pessoas estiverem em uma condição melhor, então não podem jogar nos seus estádios, não há condições, se deslocam para uma outra região, um outro estado, treinam lá, recuperam a forma física e, quando possível, depois do tempo, voltam a jogar. E aí faz os jogos. Aí pode até dar uma parada no campeonato para fazer os jogos atrasados, dar uma adequada e seguir. Aí tem um plano concreto. De repente, até durante a Copa América, se tudo correr bem até lá. Mas simplesmente parar por parar, sem nenhuma medida efetiva, eu acho que não é inteligente. E defender esse ponto de vista não significa não estar preocupado com o povo do Rio Grande do Sul, muito pelo contrário. É estar preocupado com o povo do Rio Grande do Sul a ponto de achar que tem que ter jogo para poder gerar receita, doações e ajudar as pessoas. Não é muito difícil entender o meu raciocínio. É lógico que as pessoas podem ter outro pensamento, discordar, mas o fato de eu pensar diferente de você não significa que eu não me preocupe, muito pelo contrário. Talvez eu me preocupe mais do que você, que quer a paralisação do futebol, porque você está preocupado com os pontos que seu time não está ganhando porque não está jogando. Né? Talvez eu esteja mais preocupado. Enfim. E podemos debater o assunto sem agressão, sem ofensa. E principalmente sem ser cafajeste, distorcendo as palavras de alguém, como algumas pessoas, ou várias até, idiotas, estão distorcendo aquilo que eu falei e que eu escrevi. Em momento algum eu falei. É um absurdo, jamais falar deles.
Então é nojento, é abjeto, mas eu não vou me curvar a esses biltres que ficam atacando em rede social. Não vou me curvar. Vocês querem o confronto de ofensa? Vão ofender sozinhos, que eu não vou retornar, não vou responder, não vou dar a mínima, e vou continuar defendendo meu ponto de vista. Porque eu acho que esse é o melhor caminho para ajudar a população do Rio Grande do Sul. E digo mais, se o problema fosse meramente humanitário, em Petrópolis morreram mais de 240 pessoas no ano retrasado, fevereiro e março, por conta das chuvas. Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E uma cidade muito menor, 240 pessoas mortas numa cidade, uma população muito menor, por exemplo, que Porto Alegre. Então foi um número assim, enorme de pessoas que perderam suas vidas. Ninguém falou em parar o campeonato. Ah, mas lá não tem time de Série A, mas essa questão humanitária. Se você fala que as pessoas não têm cabeça para jogar futebol, para pensar em futebol por conta disso, por que tinham cabeça naquele momento? Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Teve um elemento que falou, mas você acha que tinha que parar para causa da Copa América. A gente comparar o calendário ruim da CBF e a não paralisação para que todos os clubes possam jogar inteiros o campeonato, com uma situação atípica provocada por uma tragédia. A tragédia é essa, que tem uma participação da natureza, pelo volume de água e tudo mais, mas, segundo os especialistas, também uma participação humana, pelas decisões equivocadas de políticos, de governantes, de personagens que teriam interferido nisso. Então, esse é o debate mais importante. É o mais importante. Mas, enfim, nós seguimos aqui, vamos continuar com o mesmo ponto de vista, preocupados com as pessoas e tentando, de alguma forma, dar uma colaboração. Alguns elementos falam como se a gente, você não está aqui, você não sabe o que é. Então, se você nunca esteve num tsunami, ou num terremoto, ou num tornado, você acha que é bobagem. Você precisa estar lá para saber a gravidade. A gente não está vendo pela mídia as imagens. Quer dizer, o cara tenta desqualificar um ponto de vista diferente, é como se você não fosse capaz de entender a gravidade da coisa. Ora, bolas. Que argumento tacanho. Que argumento tosco. É óbvio que a gente sabe qual é a gravidade. A gente está vendo isso. E por isso que eu defendo que o futebol continue. Porque continuando, ele pode sim ajudar a muita gente. O futebol, seguindo, ele pode ajudar as pessoas. Ele pode gerar receita e mais receita para ajudar as pessoas. E o futebol parado, ele vai arrecadar muito menos. E vai gerar problemas econômicos para clubes que vão ficar sem jogar, não vão faturar, e vão ter um outro problema vai acontecer. É muito claro. Mas eu vejo claramente que algumas pessoas usam o argumento da tragédia, da questão humanitária, mas estão preocupadas com seus times. Gente, paciência. Qual a importância disso? Aí tem os outros elementos que falam assim, se fosse o seu time, se fosse o meu time, eu pensava a mesma coisa. Você não fala por mim. Você não tem o direito de supor o que eu faria numa situação assim, porque você não fala por mim. Fale por você. E já é um esforço muito grande alguém de intelecto tão pequeno falar por si mesmo. Ainda mais querer falar por uma outra pessoa. Ivan Souza, se o Flamengo ganhar por 3 gols de diferença contra o Bolívar, vai depender apenas de si mesmo na última rodada. Vai ser difícil ganhar por 3 gols, mas vamos ver.